Bem-vindos, ouvintes, a este que é o único podcast em que você encontra o malte em sua forma pura, sem conservantes, sem toxinas, assim como o vape de maconha do Nelson. Meu não. Tá rolando aqui na Faria Lima, mas não é meu não. Seus amigos, sim. É o pessoal do BS aqui que traz E qualidade. qualidade, 99% de pureza. É um trago, você vai pra Nárnia. Assim, Vocês estão bem? Sim. Bia, Filipão? Tô ótimo. Beleza. Bom, hoje vamos fazer um podcast temático sobre a morte. Louco. A morte em suas inúmeras variações. Eu vou começar aqui por uma dica cultural também. O Filipão mandou a dica cultural antes pra todo mundo. Sim, é só porque eu tava com o link aberto, eu já não queria perder. Mas eu vou começar também pelo fim, então, pela minha dica. Que é um livro do Murakami, que saiu há pouco tempo aqui no Brasil. É o Primeira Pessoa do Singular. É um livro de contos e muito autobiográfico. Né? O Murakami, que inclusive ficou um pouco mais famoso recentemente, né, por causa do Drive My Car, que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Ele não chegou a ganhar, né? Não. Mas é um filme bem legal, inspirado num conto dele, né? E eu peguei Agora aqui já não sei se não ganhou, agora você falou, fiquei curioso. Também fiquei com essa dúvida. Mas enfim, eu peguei um conto dele aqui, que tem um texto que eu acho muito bonito, que chama With the Beatles, desse livro. E eu vou ler aqui um trechinho do conto para vocês e depois fazer algumas perguntas capciosas. Show. O mais estranho de envelhecer não é eu estar envelhecendo. O fato de eu, que um dia fui um menino, de repente me encontrar na idade chamada de velhice. O que mais me surpreende é perceber que as outras pessoas da minha geração agora são velhas. Em particular, a realidade de que as meninas belas e cheias de vida com quem eu convivi já podem ter agora uns 2 ou 3 netos. Pensar sobre isso me provoca uma sensação muito estranha e às vezes chega a me entristecer. Embora eu nunca tenha ficado triste por eu mesmo estar ficando velho. Se eu me entristeço por essas meninas terem envelhecido, talvez seja porque isso me força a reconhecer que os sonhos que eu tive quando jovem já não são mais possíveis. Em certo sentido, a morte de um sonho é mais triste do que a morte de algo vivo. Às vezes isso pode parecer muito injusto. Então eu queria perguntar primeiro para vocês se vocês concordam que a morte de um sonho pode ser pior do que a morte de algo vivo. E se tem um ou mais sonhos que vocês tinham na juventude e que por algum motivo morreram. Pô, tem uma tradição aqui que a Bia responde primeiro, né? Não, mas vai você. Eu achei tão profundo isso, assim, Sim. tem tanta coisa nesse né? Tem que reler esse parágrafo aí umas Ele 4, é 5 muito vezes. denso, né? Muito denso, e tem muita coisa aí, né? Não, de algo, a morte de um sonho sobre algo vivo, eu acho que sim, né? E até porque eu acho que partes de você mesmo vão morrendo também, de alguma maneira, né? Teu entusiasmo e tal, com determinadas coisas pelo menos, e vai mudando, e você acha que vai se acomodando. Que também tem um lado bom, eu acho, que você conseguir encontrar prazer em coisas que são menos sonháticas e mais pragmáticas, assim. Mas do ponto de vista, assim, a morte de si mesmo, aí eu acho que não. Eu acho que este é o maior dos... Porque você morrer, eu acho que a morte de um sonho seu é um subconjunto da sua própria morte. Né? Quando você morre biologicamente, os sonhos que você ainda carregava vão junto. Mas será? Não, a não ser, na minha perspectiva de vida, que não tem... Sim. Quem depois. O Malcolm X, que tem o discurso do I Have a Dream. É o Martin Luther King. Martin Luther King, talvez o sonho dele fosse maior do que a vida dele. Sim. Ah, tá. Quando você, numa perspectiva que você passa pra humanidade, aquilo... Venha junto, né? Que as suas ideias e os seus feitos, eles ficam além de você, né? Nesse aspecto pode ser.
Mas num sonho, numa perspectiva que eu tava tendo ela mais como uma questão pessoal, né? Aí eu acho que não, mas nessa perspectiva acho que você tem razão. Acho que o sonho pode ser maior do que as pessoas. Agora, um grande medo que eu tinha sempre foi a morte. O meu maior medo na minha trajetória, isso me assombrou, acho que até 2015, assim. Acho que foi por isso, inclusive, que eu entrei em depressão em 2015. Quando eu me dei verdadeiramente ali, eu me deparei, eu acho, com a finitude, assim, sabe? Isso aqui vai acabar, e não tenho o que fazer sobre isso. E essa é uma ideia muito aterrorizante, não tenho o que fazer sobre isso, né? Não tem, talvez tenha lá pra turma do Singularity, mas por enquanto não tem. A partir dali, foi um processo de depressão que durou, assim, um ano e meio, eu passei a ter mais medo de perder o interesse pela vida, que eu acho que seria isso, assim. Acho que comecei a tratar a morte mais como uma coisa inexorável e, portanto, se não tem solução, solucionado está. Dado isso, como você encontra uma forma de viver minimamente razoável. Essa foi a minha perspectiva. E qual foi a outra pergunta? Se tem algum sonho que você matou na sua vida e... Teve vários, né? Teve vários, assim. Eu acho que ser jogador de futebol, acho que é o mais clássico. Depois ser guitarrista de banda de rock também. Talvez a perspectiva de família, que seria uma pegada meio... de, tá todo mundo feliz sempre, sabe? Você vai vendo que, na verdade, assim, isso teve que morrer pra nascer uma outra coisa que é um negócio um pouco mais real e menos doriana, mas que ainda é legal, mas que você vai ter que dar sentido pra aquilo ali. E o sonho também, eu acho, de devolver um pouco pro meu pai as coisas e tal, e dele ter me visto... que foi uma grande trajetória de tentativa de aprovação do meu pai, que, pelo menos do ponto de vista objetivo e material, foi frustrada, né? Não tem como voltar atrás e que ele visse a Empírico chegando onde chegou, assim. Acho que esse morreu mesmo. Mas dizem, depois eu fui descobrir que parecia que ele já se orgulhava e tal. Então era uma grande... Fiquei correndo atrás de um prêmio que já existia. Então acho que é meio isso. Que legal. Essa sensação que ele falou que tem de olhar para as pessoas envelhecendo, eu tenho muito isso quando eu leio. Eu tô lendo agora a autobiografia da Agatha Christie, né? E eu fico lendo e falo, cara, ela já morreu. É muito estranho ler um livro, não só uma autobiografia, mas um livro que a pessoa escreveu quando ela tinha 30 anos e eu sei que agora ela tem 100 anos, ou já morreu, né? Eu tô lendo uns livros infantis também com o Matheus que eu lia quando era pequena. E aí eu vejo a foto dos autores e falo, nossa, se eu li quando era pequena, então eles tinham uns 40 anos quando escreveram e agora eles talvez já estejam super velhos, né? Ou já morreram. E eu acho isso muito estranho também. E meio... me dá uma sensação de vitalidade, assim, sabe? Eu tô lendo essas coisas, eu tô aqui consumindo esse produto e essas pessoas já envelheceram e às vezes já morreram e eu tô aqui. Mas eu acho que me dá é um estranho bom, sabe? É um estranho... Tô viva. E sonhos que eu deixei pra trás... Eu acho que é importante matar alguns sonhos, sabe? Embora eu acho que é bom você carregar alguns e acho que perder a capacidade de sonhar é um pouco morrer em vida. Você começa um pouco esse desinteresse pela vida, né? Se nada te encanta muito mais e não precisa ser um grande sonho, né? Então eu sempre achei que assim, qual o seu sonho? Tem que ser algo que você tem desde os seus 5 anos. Não precisa. Você pode ter novos sonhos, sabe? Então, e eles vão se transformando também dentro de né? Dentro da vida. Mas eu tenho vários sonhos ainda. Agora conta, né? Não, todos de coisas que eu quero nadar, sabe? De um estilo de vida que eu gostaria de ter. E acho que eu fui realizando também vários, né? Então... Você sabe que envelhecer é uma das coisas que eu mais tenho medo na vida, assim, né? Eu já falei disso algumas vezes Mas olhando para o meu passado, e eu acho que talvez vocês também tenham um pouquinho disso, de que os feitos que a gente fez, as coisas que a gente produziu, elas são visuais, né? Elas estão registradas em áudio, vídeo, em texto, e isso, eu também tenho um pouco disso também. Eu acho até curioso quando eu encontro alguém que teve contato comigo no passado e fala assim, os seus vídeos, por exemplo.
da época que eu fazia vídeos, me ajudaram muito, fizeram companhia pra mim, me divertiram. E aí isso me deixa falar, caramba, eu fiz alguma coisa. Aí o meu grande medo é, será que eu fiz o suficiente? Será que só isso? Foi só isso? Ou preciso fazer mais? Ou será que é só uma coisa na minha cabeça de precisava fazer mais? Às vezes não precisava, sabe? Mas eu acho que eu consegui realizar muita coisa que eu sonhava desde criança. Se eu olhar pra minha trajetória de profissional, pessoal, eu falo, puta, eu queria fazer isso. Então, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, eu falei assim, quando eu tiver 18 eu vou casar e já vou estar com os meus filhos. Não aconteceu, mas assim, tá no caminho. E é tipo, a profissão é uma coisa que eu sempre quis trabalhar com isso, consegui fazer. Então, eu acho que eu fui conseguindo realizar os meus sonhos. Talvez não do jeito que eu esperava, mas aconteceram. E aí eu acho que essa capacidade da gente de se adaptar conforme a vida vai acontecendo também é importante. E mantém os outros sonhos vivos também. E a capacidade de você sonhar de novo. Sonhar de novo, sonhar de novo, sonhar de novo. Pra tentar chegar o mais próximo possível daquele sonho inicial. Tem um pedaço aqui que eu fiquei pensando também, por causa dos filhos, né? Como a Bia falou. Que, de fato, em algumas situações você pode perceber a velhice pelos olhos dos outros de uma maneira muito diferente do que você percebe sobre você mesmo, né? Eu encaro a minha própria velhice, acho que com uma boa naturalidade, assim. Tenho gostado dela, né? A gente até já falou sobre isso algumas vezes. E acho muito importante você ter uma geração envelhecendo junto com você. Uhum. Acho que, assim, um mundo em que você envelhece sozinho deve ser um mundo bem mais difícil de se viver, né? Então, fico feliz que vocês estão envelhecendo aqui comigo. É uma das coisas que as pessoas falam, né? Então, você pega entrevista de autores com 90, 80 anos e eles falam, tipo, meus amigos todos morreram. É muito ruim, né? Deve ser uma sensação muito estranha. Sim. Eu tinha essa paranoia de, puta, envelhecer sozinho, sabe? Mas depois eu pensei, não, todo mundo da minha geração tá envelhecendo junto, assim. Sim. A gente vai se encontrar lá na pracinha, os velhinhos, assim, sabe? Sim. Pô, mas isso eu acho um privilégio um pouco nosso, porque vocês e a minha galera do São Luís mais próxima também tem isso, assim. A gente envelheceu bem, eu achei, fisicamente. Assim, intelectualmente também, sabe? Eu acho que a gente foi ficando mais sofisticado intelectualmente e bem, assim, fisicamente, né? Pô, eu fui no encontro sério, eu fui no encontro... Eu não fui, na verdade, eu vi fotos, porque eu ia, mas daí a gente ficou no campeonato lá e não fui. Pô, mas eu vi fotos da minha galera do colégio, cara, eu quase soltei rojão. Falei, porra, mano, tá louco, eu tomei demais aqui. Tô careca, tal, barbudo branco, tudo cagado também. Mas, pô, no relativo aqui, o Brasil não tá legal, mas a Rússia, pelo amor de Deus, né? Então, num trade relativo aqui, eu tô Baita Felipe Miranda, short a galerinha da colégio. Eu tive uma experiência parecida também. Eu mudei de academia pra treinar perto de casa, né? Aí eu fui lá domingo, treinado, bonitinho, cheguei lá, encontrei o pessoal do colégio, que é no mesmo bairro onde eu moro. Só os dragão, cara. O povo tá desgraçado de mal. Assim. E gente que era até mais jovem do que eu. Assim, o que aconteceu? Rodou com pouco óleo, é isso. A galera não se cuida, não né? se cuida. Mas eu me sinto jovem. De mente mas jovem. Você tá brincando. Você eu tá viajei normal. agora, me falaram... Juro por Deus, falaram que eu tinha 22 anos, várias pessoas. Olha lá. 22. Caraca. 22. 22 é exagero. Eu falei, não, eu tô com 28, tô com 28 agora. Falta 10 ainda pra frente. Que beleza. Tamo Mas bem. já começo a... Eu não sei se isso acontece com vocês também, que é um negócio que eu acho viciante, né? No sentido de ser ruim mesmo. E que eu achei que ia demorar pra acontecer, mas assim, eu já quero que o meu filho mais velho não envelheça, assim. Queria que ele congelasse do jeito que ele tá, assim. Sim. Quando é bebezinho, você fala assim, pô, tem que ficar mais velho pra andar, pra falar e pra brincar e tal. E aí já passa um pontinho e você fala, para tudo aí. Congela, né? É desesperador isso. É, muito louco, né? Mas a gente tá numa geração também agora que a gente registra tudo, né? Eu tenho poucas fotos da infância, assim, de vídeos, fotos. Mas hoje em dia, você vai ter pra sempre, assim, as novas pessoas que vão vindo aí, elas vão ter todo o histórico. Ou não, porque vai perder tudo. Porque você não vai ficar na imprimir, nuvem, né? vai ficar na nuvem, aí você vai perder, aí você não vai ter. Mas a tendência é ter mais registros. Sim, do sim, que a tendência Ou antigamente. você tem com e não certeza. olha, né? Também. Pô, mas só fica mais legal, meu. Porque eu tenho visto, eu também tinha isso, assim, o João quando começou a interagir, começou a trocar ideia, falou, nossa, tá muito legal, para. Putz, mas hoje também tem um rolê com ele que é... E acho que vai ficar mais legal ainda, quando começar as trocas de ideia mais filosóficas, mais do sentido da vida, mais de aflições e preocupações.
minha sensação. Talvez vai ter uma fase chata também da adolescência agora. Agora é o quê? 12? Tá com 11, quase 12. E já tem opinião, assim, já sobre a vida formada? Não tem muito ainda. Até é um negócio que eu tento forçar. Mas o que você tá pensando? Não sei. Meio... Isso é um pouco diferente do pai, que já tinha perturbações de tudo que é lado. E não é um sonho também meio infantil que eu tenho, e talvez seja de vocês também, é que de alguma forma, assim, eu nunca consegui estudar de verdade. Estudar em alto nível. E é um negócio que eu guardo, assim, comigo meio... Que merda, assim, sabe? Queria ter essa chance de... Mas, tipo, você é acadêmico, professor? Não, assim, não necessariamente. Até já tive essa vontade, não tenho mais. Mas, sei lá, se fazer um curso muito foda, sabe? Mas será que existe isso? Eu fiquei pensando, eu fico me degladiando também sobre isso. Tá, provavelmente não. Será que existe alguém que estudou de verdade, entendeu? O Janete, provavelmente. Né? Mas eu acho que você vai fazer isso ainda. Eu acho que você vai terminar a faculdade de física, ou você vai fazer matemática. Eu acho que vai rolar. Talvez. Ou criar uma disciplina nova, de repente. E, tipo, poder estudar com tempo, sabe? Um negócio meio... E uma coisa que eu tenho também sobre isso pensado, não só isso, será que, igual a gente viu o Neil Ferguson lá, aquele dia, Neil Ferguson, e assustador, né? Sim. Mas, também tava preparado, era o tema dele, preparado a palestra dele, claro, né? Claro, Eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas que nos veem falando numa palestra, assim, nossa, esse cara sabe tudo. Você fala assim, cara, na verdade eu só preparei isso aqui, se qualquer coisa fora disso aqui eu não sei. Sim. É só isso aqui. E uma outra coisa que eu acho que na nossa função dá um pouco, um medo de assim, sabe, eu sei um pouquinho de tudo, mas não sei nada de nada, na verdade, porque é muito generalista, né? Você tem que saber um pouco do setor de petróleo, porque você tem que falar de Petrobras, você tem que saber um pouco da Covid, porque como é que isso vai impactar, e no fundo você não sabe nada, porque você tá condenado a uma... Óbvio, se você tem que olhar tudo, você não tem tempo pra olhar com profundidade nada. Então eu fico nesse lembro. Eu penso muito isso também. Fui conversar, inclusive, com a super jornalista. E ela falou, isso aqui que você queria estudar filosofia? Eu falei, não, eu tenho vontade de estudar filosofia e tenho vontade de estudar programação, sabe? Só que aí, você vai ser um péssimo programador e um péssimo filósofo, né? Sim. Você pensa em estudar um assunto específico ou estudar várias coisas? Eu não sei ainda. Essa é uma ideia abstrata, assim. Que como eu falei, é infantil, porque eu mesmo tenho essa autocrítica de que provavelmente não existe isso. Aí você fica tentando, sei lá, voltar com viés de perfeccionismo, assim. Eu tô fazendo mais um curso de literatura russa, assim. Então, são 4 aulas, cada 8 horas total, 10 horas de curso. É pouca coisa, mas é muito... Eu tô gostando muito, assim, de estudar algo que não tem utilidade prática. Eu tô tão cansada. Eu preciso e eu faço isso. Mas é uma crítica meio clichê, talvez rasa, para a faculdade de administração, né? Se aprende meio coisas óbvias, né? E úteis. Bom senso, né? Eu acho que pode ser um pouco mais do que isso. Eu achava a GV uma faculdade muito boa, a FEA também é muito boa, e tem outras, né? E é muito útil. É muito um lugar privilegiado falar de... quero aprender coisas inúteis, né? A maioria das pessoas precisa empregabilidade, eu sei disso e tá tudo certo. Mas, pra mim, eu tô cansada de ler as mesmas coisas, sabe? Então, ler um cara, é o Rubens Figueiredo, que é um autor e também ele é tradutor dos russos, né? Principalmente do Tolstói. Falar de um poema russo escrito em 1820... E tudo que tá ali, eu não sei nada. Eu não sei nada sobre aquilo. Sobre uma revolução que aconteceu na Rússia e tal. É uma sensação tão boa de ler uma coisa totalmente diferente, sabe? Eu acho que me descansa um pouco do... corretora, UX, investimento, arcabouço fiscal, esse nome infernal, arcabouço. Pra mim, ele me lembra uma coisa tipo um calabouço, sabe? Sei lá, uma coisa horrível, assim. Então... É porque é uma tradução de framework, né? Que framework é bem melhor, bem né? melhor. Você vê que o Esteves vai falar em palestra, ele fala do framework fiscal. Tá. Que é o... É mais bonito, né, mesmo. Arcabouço Sim. E parece diletante, assim, né? Parece intelectualoide, né? O arcabouço, uma palavra... É muito ruim, né? Essa palavra, cara. E o assunto, né? Então eu leio todo dia. Eu leio lá o Mercado em 5 do Matheus, eu leio as matérias, eu leio tudo que vocês mandam no grupo de analistas. E faz parte da vida, mas Cansa. legal não é, né? Sim.
Vocês falaram duas coisas que eu acho que é uma característica, de alguma maneira, nossa, e que a pressão, eu acho, do dia a dia suprimiu. E que as pessoas não dão tanto valor. Mas que assim... desculpa, Du. O tesão que é aprender. Isso aqui, isso é dopamínico, isso é, sei lá, deve disparar serotonina. Você aprender uma coisa nova, você conhecer algo novo. E eu acho que deve ser biologicamente, assim, uma evolução meio Darwin. Porque, você precisa... Você tem que estar adaptado a aprender, porque é isso que vai te fazer progredir, né? Então, acho que o seu cérebro deve te recompensar por isso. E é muito, assim, a utilidade em si é conhecer algo. Essa é a utilidade, também, né? concordo muito. É em si o negócio. Vou até achar um poema, um trecho aqui, mas podem seguir. Joia. Então, agora a gente vai pular para uma outra morte aqui. Foi nessa semana, no começo da semana, do Cormac McCarthy. Eu já citei ele aqui também, né, no podcast. Ele lançou 2 livros recentemente, inclusive, tinha ficado aí com uns 15 anos sem escrever, e lançou os livros um pouquinho antes de morrer, então, né, que é o Passageiro e Stella Maris. E também ficou famoso com a ajuda dos cinemas aqui por Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Filmaço. Que é o livro, Onde os Velhos Não Têm Vez, mas a história é basicamente a mesma. E aí o Richard, né, que trabalha com a gente aqui no Research, me mandou aqui um trecho que ele pegou, não sei onde, mas que é basicamente contar aqui pra vocês, né, um relato de uma das ex-esposas do Cormac McCarthy, né? E falando assim, o McCarthy, ele nunca teve nenhum interesse em um emprego estável. Que é um traço de personalidade que aparentemente incomodou profundamente as suas 2 ex-mulheres. E a Annie DeLille, né, que foi a segunda ex-mulher dele, falou assim, a gente morava numa pobreza total. Por praticamente 8 anos, a gente morou num celeiro perto de Knoxville, e a gente tomava banho no lago. Aí alguém ligava pra ele pra oferecer $2.000 pra fazer uma palestra na universidade sobre os seus livros. E ele respondia imediatamente pra pessoa no telefone que tudo que tinha pra explicar dos livros dele tava nas páginas do livro. O denunciado faz parte da prova. Ele não tinha nada pra falar e não aceitava a palestra. E aí a gente comia feijão mais uma semana por causa disso. E a pergunta que eu queria fazer pra vocês, né? A gente tava falando hoje de manhã também com o Felipe sobre Edgar Escandurra, né? Que o Felipe encontra de vez em quando lá perto da casa dele. Vestido, né? Igual qualquer um de nós. Tiozão ali, brother, calça jeans meio zoada e tal. Camiseta velha. Cara, minha pergunta é assim: por que essas pessoas não ficam milionárias? Por que essas pessoas, tipo, que são uns puta gênio e de alguma forma, assim, sofrem com dinheiro, e pra mim elas deviam ser, tipo, sei lá, os top da Forbes, sabe? Eu acho que tem 2 coisas, assim, eu acho que normalmente as pessoas ganham dinheiro, mas quando elas têm talento, nesse nível, assim, né, e elas são, não quando elas têm talento, desculpa, quando elas têm talento e elas são identificadas pela sociedade, porque tem muito escritor brilhante também que não é, então eu acho que normalmente elas ganham dinheiro. Aí tem uma distribuição de probabilidade e é uma minoria que não ganha nada. E esse cara deve ser uma delas. E mais, eu acho que assim, para alguns deles o dinheiro não é um valor. E cada vez mais eu tenho percebido como de fato o dinheiro é muito sobrevalorizado, né? Esse sucesso burguês é muito sobrevalorizado. Isso aqui é uma bobagem enorme. Embora eu me preocupe demais com dinheiro. Mas eu acho que, elaborando na minha cabeça, a minha relação com dinheiro, na verdade, é porque eu sou uma pessoa preocupada. Eu sempre tive muito medo. Então, eu precisava ganhar dinheiro porque eu tinha medo. Igual, eu tenho convicção, assim, se eu sair da Empíricos, eu não sei fazer mais nada. Então, assim, eu preciso me matar pra isso aqui. Senão, não vai ter alternativa. Não tem como. E tem uma lista de pessoas que dependem de mim lá. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira. Preciso ganhar muito dinheiro. Então,
talvez pra elas tenha uma relação mais que, putz, isso aqui não é um valor, né? Meu valor tá em me escrever meus livros aqui, dane-se. Morar num celeiro não é um problema, né? Pra ele, provavelmente. E acho que depois ele ganhou, né? É a matéria do New York Times essa, não é? Eu acho que Eu sim. li também. Você leu algum livro dele? Li. Eu tenho meio medo, assim. Tudo que eu já li a respeito, e eu ouvi um podcast essa semana com o Daniel Galera falando sobre ele. Depois eu deixo aqui de dica cultural. Então, muita gente que eu gosto fala bem dos livros, tenho vontade, mas eu sempre tive uma coisa meio assim. Eu acho que ele é meio macabro, não é? Não é uma coisa meio dark, assim. É pesado, assim. Depende. Tem livros bem diferentes, assim, mas não é uma leitura fácil, assim. Uhum. Tá. Desculpa, eu cortei você e eu esqueci a pergunta também. Não, porque... por que essa galera não ganha dinheiro? É. Eu acho, e eu tenho... Já falei isso aqui num dos podcasts, né? Que tem as coisas... tem talento, tem pessoas que são boas e tem as coisas que são valorizadas pelo mercado, né? Então, assim, eu vejo muito a Faria Lima com muita gente muito medíocre. E medíocre num sentido mediano, não Sim. ruim. Muito bem paga. Então, eu tenho feito essa autocrítica que a gente aqui é muito bem pago pra fazer um trabalho normal, sabe? Só que ele gera muito dinheiro. Então, por isso, a sociedade paga, o mercado te paga melhor do que alguém que, às vezes, é isso. Ele é o melhor crítico literário russo, mas o mercado não tá muito nem aí pra isso. E aí, é isso, ele vai ganhar menos, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Com o que o mercado e a sociedade valorizam, assim, né? Uhum. E uma coisa que eu pensei sobre isso, né? Porque a minha primeira reação é, que cara idiota, né? Tipo, tem que ter um pouquinho de pragmatismo na vida. O que custa? Vai lá dar uma palestrinha, Só que né? sabe, tipo, a vida real aqui, já penso assim, esses homens, sabe, que não estão nem aí pra nada, que... Só que ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa é quem ela é, né? Então, talvez ela não tinha que ter casado com esse cara, porque assim... É isso, né? Ele é isso, sabe? Ele é o cara que ele vai... Ele deu, tipo, 3 entrevistas na vida dele, né? Uma pro New York Times mesmo, até tô com ela aberta lá pra ler. Então também não dá, você não vai... Eu acho que é ruim essa perspectiva do, eu sou assim, não vou mudar nunca. A gente tem que melhorar um pouco, né? Mas tem coisas que são nossas, sabe? Você não vai mudar. O cara, ele é não é um introvertido, mas ele não quer essa exposição. Ele não vai rolar, sabe? Né? Enfim. Se fosse um valor, ele poderia até mudar, né? Mas se ele não reconhece como cara, não quero. Por que eu vou dar palestra do meu livro? Meu livro é um livro em si, é um sistema fechado. Sim. Ao mesmo tempo, você vê um monte de gente ruim pra caramba que não faz um monte de nada e ganha rios de dinheiro e... Totalmente. Mas eu acho também engraçado essas pessoas que abrem mão da vida, sabe? Eu tinha uma colega que trabalhava na Infomoney, jornalista também, uma boa jornalista. Ela largou tudo e foi viver no mato, assim, sabe, com aquela saia rodada e natureza e meditação, não sei o quê. E tá de boa, planta a própria comida e vai. E a minha família também é assim, a família da parte da minha mãe que mora na roça, pra eles, tá ali na fazendinha, planta o que precisa, vende uma vaca pra pegar não sei o quê e não precisa de mais nada. Aí minha mãe fala, não, pelo amor de Deus, vem pra cá, vem pra São Paulo, ganha dinheiro, não sei o quê. Tá tudo certo, sabe? A gente é viciado em dinheiro. Nossa, muito. Totalmente, eu acho. Acho que não necessariamente em ganhar mais dinheiro, mas eu tenho muito essa preocupação. Todo dia eu olho, como é que tá? Aí a bolsa cai 1%, já, aí sobe 1%, aí nossa, então tá... É um negócio meio assustador, assim. Mas é dinheiro ou reconhecimento? Por exemplo, assim, eu fiz uma coisa incrível e por conta disso eu recebi dinheiro. É diferente, né? Não, Você eu acho pode que ser tem muito... bandidão e roubar... Não, tem muito isso, mas eu acho que assim, a preocupação com o dinheiro é uma coisa que me assusta muito. Como você entra numa ratoeira ali, que você acha que, nossa, você tem muito mais do que você imaginou, mas você acha que não tem. Sabe? É uma coisa meio... Como que a gente saiu de morte pra falar de sonhos e dinheiro? Só você, Dorf. Eu achei que ia ser onde a gente vai, eu já tava pensando aqui. Sim. Não, mas é bem louco isso, né? Que a hierarquia financeira, monetária, ela não é justa, né? E se você não entende isso rápido na vida, você sofre muito. É verdade. E se você fosse o homem mais rico do mundo? Tipo, o que dá? Quem hoje é o mais rico do mundo? É o Musk alternando com o cara lá da Louis Vuitton, né? E aí? Faz o quê? Pô, você pode fazer o que você quiser. Será que ele é feliz?
Vai morrer do mesmo jeito. Eu acho também. que essas pessoas, elas querem realizar, às vezes, sei lá, não dá pra... Não é mais o dinheiro, eu acho. Embora também seja um pouco, sei lá. Eu achei o trecho, posso ler rapidinho? É muito bonito isso. Da Lígia Fagundes Telles. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre 2 pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Bonito, né? Muito foda. Vamos lá, então, para o Mas próximo. você não vai comentar? Você? O que você achou dessa questão aí do dinheiro? Putz, é isso, né? É um sentimento que eu tenho. Às vezes eu observo em várias coisas cotidianas, assim, tipo, umas pessoas que são muito legais e que fazem coisas incríveis. Muitas vezes isso tá associado ao intangível, né? Sei lá, a arte, a criatividade. E que não são remuneradas. Acho que até, como você falou, né? Se a pessoa não dá valor para aquilo, beleza. Tipo, às vezes até é uma liberdade dela, né? Porque você dá muito valor pro dinheiro, você acaba escravo dele, né? Uhum. Mas, putz, se a pessoa de alguma forma precisa daquela grana, sabe? Aham. Ou sei lá, né? Tem alguns escritores na história do Brasil que só conseguiram escrever porque eram funcionários públicos, né? Então o cara tem uma estabilidade no emprego e ele pode se prestar a fazer coisas realmente úteis ali. Legais, sei lá. Então, às vezes, eu não sei, né? É uma crítica tradicionalmente meio marxista, assim, né? De você... O fetiche do dinheiro. Mas que, assim, o marxismo tá ultrapassado, mas ele fez perguntas que ainda não tem resposta direito. Né? Eu acho que a crítica é válida, né? O problema é que a solução é péssima. Sim, exatamente. E acho maluco que, sei lá, né? A gente tem chat GPT, mas ainda não conseguimos avançar muito nessa questão. Nossa, isso eu acho muito maluco. Tipo, essa dicotomia que você tá na fronteira da inteligência artificial e metade do Brasil não tem esgoto, sabe? É meio... Sim. Enfim. Bom, falamos ali da morte de um sonho, como a Bia resumiu. Agora a gente tava falando aqui do Cormac McCarthy e vamos falar de uma outra morte agora. Que é a morte do cardápio no QR Code. Nossa. Essa é uma... Eu senti essa. Então é o seguinte... Não, é sério, mano. Já tem aqui algumas estatísticas, né? Pós-pandemia nos Estados Unidos, ano contra ano, né? 23 contra 22, primeiro tri. Apurou-se uma queda de aproximadamente 30% no uso do cardápio QR Code nos Estados Unidos. Aqui, óbvio, não tem estatística, mas cotidianamente eu tenho percebido também que os restaurantes ou ficou meio ali na lateral, né, ou já até pararam de usar. Tá voltando o cardápio físico. Então, eu queria saber se vocês são a favor desse tipo de morte do QR Code. Como era a relação com vocês do QR Code e se vocês curtem mais o cardápio físico ou não. Curto muito mais o cardápio físico. Muito. Até esse negócio da Bia e da Lígia Fagundes Telles aí, que é obviamente uma das questões que também é do Contardo, né, da experiência estética, né, levar a vida como uma experiência estética, entre outras coisas. Mas é porque eu acho que tem uma dimensão do simbólico que foi perdida, eu acho também, sabe? Esse negócio dos mitos, da ritualização dos momentos, da sacralização de determinados momentos. E aí, pô, você vai lá comer, tem que pegar o seu celular, que é um negócio nada a ver, entendeu? A gente tá aqui Pô, eu sempre tratei o negócio a refeição com uma certa... meio sagrado aquele momento ali, né? Pô, vamos comer um negócio gostoso. E eu adoro comer e beber bem, assim. Adoro. Negócio que coisas que eu mais quer me deixar feliz e assim, me leva num restaurante legal e deixa que eu levo os vinhos e vamos trocar uma ideia. Puta, um programa dos sonhos. Aí todo mundo na mesa lá, olhando o celular, um negócio meio que, puta, tirou o tesão, sabe? Sim. Então eu curto o cardápio físico. Eu também tenho uma raiva de quem pega celular pra poder mandar mensagem durante o almoço, o jantar, assim. Aí, tipo, você incentivar a pessoa a pegar o celular quando ela deveria guardar, esconder pra não mexer. E fora que também você vai entrando numa vibe também do cardápio, do ambiente. Perdeu o mito, né? Perdeu. Total. Também, Sabe? também. É o cara que vai assistir Homem-Aranha e fala...
porra, mas homem não voa, não solta. Porra, mano. Vocês esperavam o quê, cara? Pô, estamos aqui jantando. Tem um rito aqui, um mito. Vamos entrar na. Tem uma certa egrégora aqui, respeita o rolê. Cara, e a percepção espacial é muito importante pra mim. Por isso que eu não consigo nem usar livro digital. Tipo, de alguma forma, além de eu gostar do objeto, né? Mas eu preciso entender com as mãos, com um senso espacial, se o cardápio tá no começo e no fim, o que eu não consigo perceber tão bem por causa do scroll. É verdade. Porra, tô aqui começando a ver, né? Tem 3 pratos que eu passei o olho e não gostei de nenhum dos 3. O quanto isso é um problema ou não, dado que eu vou continuar vendo páginas e páginas de cardápio, né? Sim. Ou vinho e tal. Pô, esses vinhos aqui estão muito caros, né? Então, putz, pra mim isso é muito importante, assim. E a tecnologia, ela subestima o seu senso espacial, né? Teve também essa polêmica recente do óculos lá de realidade aumentada / virtual da Apple, né? Muita gente fazendo piada, tal, que ele é caríssimo, né? E tem um problema já com essa tecnologia, né? Que até pegou bastante lá pro Meta, né? O antigo Facebook. Que, assim, as pessoas não conseguem usar por muito tempo. Não. A maioria das pessoas começa a se queixar a partir de 30 minutos. E qual é a queixa? De náusea, É. de um cansaço absurdo, assim. E um dos motivos é a perda da noção de espaço e de quem tá perto de você. E, tipo, você realmente entra num túnel muito estranho ali, sabe? Então, enfim, desafios tecnológicos. Vocês já usaram esses óculos aí? Eu usei, mas eu também passo mal, assim. Até no filme 3D eu já começo a ficar meio... não dá. É legal, assim, você fala, pô, nossa, que tecnologia, como eles conseguiram. Mas é um puta trambolho com um fio ligado na bateria aqui, negócio com cabelo, amassa. Não, é horroroso. Deve ser, acho que pra algumas coisas deve ser legal, sei lá, pra terapia, imersão não sei no quê. Mas pra trabalhar, imagina todo mundo aqui no escritório com óculos assim. Não dá. É bizarro. Eu acho assim, do ponto de vista de tecnológico, conseguiu fazer 2 telas 4K, aparecer lá, a dimensão, a profundidade, puta, legal. Agora usar... Por que a gente é tão obcecado em viver uma realidade virtual? Eles acham isso, né? As pessoas precisam conviver fisicamente, tá no mesmo espaço, assim. Imagina, daqui 20 anos todo mundo no metaverso, gordão, porque não levanta pra caminhar, sabe? No metaverso tá lindo lá. Eu só acho que meio que faliu o metaverso, assim. Nem começou e já foi pro saco. Foi substituído pela inteligência artificial. As pessoas precisam de contato físico, né? Já que estamos falando de contato físico, agora vamos falar de academia. Ou um pouco até de musculação. Vamos falar da morte dos tabus de hipertrofia. Então é o seguinte, o pessoal da Unicamp aí publicou uma pesquisa que gerou um bafafá. Muito boa essa palavra. Bafafá. No mundo acadêmico. Um estudo muito rigoroso aqui, acompanharam por 8 semanas 18 indivíduos submetidos a diferentes protocolos de treino. Mostra pequena, hein? Já... É uma amostra pequena, mas muito bem cuidada. O que o budget deixou. Acabou os fiscal, só permitiu essa amostra aí. Mas basicamente vou ler aqui, né? O treino de força é um meio reconhecido para promover o crescimento muscular. No entanto, ainda não está completamente claro se o mais eficiente é valorizar a carga ou o número de repetições para se atingir a hipertrofia. O nosso estudo reforça a teoria de que os 2 tipos de treino funcionam de modo muito semelhante. Então, basicamente, rejeitou uma hipótese de que você deveria fazer pouca repetição com muito peso para atingir hipertrofia muscular. E com pouco peso, relativamente, muita repetição, você, na verdade, vai chegar praticamente no mesmo lugar. O que para mim foi uma surpresa, porque assim, toda a minha história na academia me ensinaram tudo errado. Muita repetição é para resistência, Então, 8 a 12 é definição e pouca repetição, pouquíssima é força. Sim.
tava até conversando com o Felipe, né? Que a pergunta é um pouco assim, se vocês treinam musculação e como vocês treinam, como vocês gostam ou precisam treinar. E que eu, assim, cada vez faço mais leve. Tipo, com pouco peso e mais repetição, que é o que funciona melhor pra mim, né? Num passado distante, já tentei fazer o oposto. E eu falei pro Felipe, eu fico assim, gigantesco. Fica parecido com o Incrível Hulk. Então, assim, eu não consigo mais fazer nenhum esporte. Eu simplesmente fico... Sabe esses caras travadão, assim, da academia? Então é o que funciona pra mim, querer ouvir de vocês, como vocês fazem. E se também é uma surpresa esse resultado pra vocês. Acho que é uma surpresa pra mim, sim. Já fiz de tudo. Depende da fase do treino, né? Mas eu gosto de treinar forte, assim, desse desafio meio besta de fazendo supino com tanto, quero aumentar, sabe? E o que eu já li a respeito é que é importante você estar próximo da falha, né? Pra ficar mais forte. Então, às vezes, é melhor você fazer ali 6 e não aguentar a sexta, mas fazer com muita carga do que você fazer 10 num peso muito de boa. Pra ficar muito forte, né? Então, não sei ainda. Não, treino musculação todo dia também, de semana. É muito importante pra mim, assim, é um negócio que eu tento fazer com disciplina espartana. Até porque eu não consigo dormir se eu não faço. Tinha essa lenda também, pô, é uma surpresa pra mim, que eu achava que... Mas pessoalmente, cada vez mais com menos peso também. Eu tenho tentado ficar mais magro e definido do que forte. Que antes era diferente antes. E até porque meu ombro não tá me deixando fazer muita força também. Então eu preciso operar o ombro mas também não tenho curtido muito, sabe? Fortão, assim, acho meio... Nada a ver também, quer ficar magro. Eu passei dessa fase também. Eu treinava pra ficar grandão, mas também nunca ficava também. Aí eu falei, puta, vou diminuir agora. Mas tem uma questão também que é psicológica. Você tá na academia, tem um cara levantando mais peso que você vai lá e fala assim, vou colocar mais 10 aqui. Não abaixo nem a pau. Você entra na máquina, tá um peso lá, é só pra baixo, mano. Outro dia tinha um cara aqui na Biorritmo, um magrinho, levantando 3 vezes mais do que eu no supino. Eu falei, como é que ele consegue? E aí eu falei, puta, aí vou tentar também. Aí o ombro já não vai, né? Aí não Aqueles peso de circo lá? Não, era peso mesmo. O cara era bom. Sei lá se ele era ginasta, o que ele é. Que às vezes a pessoa é forte, mas ela não tá grande, né? Então, sim. Mas eu já fiz de tudo. Eu já fiz crossfit. Crossfit passou... Ainda tá na moda, né? Mas já... É muito pesado o crossfit. E eu fazia crossfit e corria. Tinha um grupo de corrida 3 vezes por semana, 15 km toda semana. A cada treino, 15 km. Sério? Caraca. E aí eu quase fui pro saco, assim. Meu joelho, quase morri. Eu falei, não dá mais não. Mas eu era novinho na época, agora não dá mais. Aí teve uma época que eu comecei a fazer personal trainer. Aí pagava uma fortuna. Eu falei, não, vou fazer personal porque vou viajar, preciso focar aqui. Aí você pagava uma grana pro cara contar. Você sabe fazer tudo. Você sabe montar o treino na cabeça. Nossa, eu acho muito... Não, tem raros personal, sei lá, que são realmente bons, mas a maioria... Não, sabe a coisa que mais me incomodava? Ele era pago para contar. E ele errava a conta. Não, é clássico. O cara tá assim, tá pensando em outra coisa, de repente ele fala 3, você tá no 2. Eu falo, não, mano, eu já tô na 18 aqui, velho. E eu lembro de um outro professor que me treinava, que era o Alexandre, que era um japonês, assim, a gente fazia treinos absurdos com pouco peso, mas com muita isometria. De você quase desistir porque você não aguenta mais. E foi uma das épocas que eu me senti melhor com o meu corpo. Falei assim, nossa, esteticamente é o que eu mais gostava. E era com pouca carga. Mas hoje eu também tô diminuindo também. Até porque a academia tá sempre cheia, você fica lá... Se tiver aparelho, que é mais fácil colocar aqui do que montar, eu vou, sabe? Mas eu treino todo dia também. Mas um registro, o Eloy, que era personal do Caio e passou a ser da Gabi também, é um cara super técnico e é um... eu vejo que tem uns caras que fazem, puta, aqui... Corrige postura, aí é da hora. Inclinação. Tem uma galera que combina com alimentação, assim, aí parece que funciona. Mas no geral, personal trainer, coach, tá mesmo... E tomar suplementos, assim, de 1000 coisas. Vocês tomam whey? Whey é básico, né? Creatina, whey, mas... Ioimbina, tribulus terrestre, macapeiro... É mentira. Já tomei tribulus e tal, não, mentira. É. Não, tomo glutamina, BCA,
arginina e whey. Whey. Eu não tomo nada. Não, o Rodolfo não. Mas você não pode também, né? Não, o Rodolfo, o cara não. Farmácia com ele ou suplementação é o. Você toma também, mas Nossa, eu abro lá, Oficial Pharma, aí tem lá, pá, desempenho, tudo que você vou comprando. Aí, E você percebe diferença? Não, é tudo igual. Você para, não, acho que o whey sim, o whey e creatina, assim, você sente a diferença, até de força mesmo. Agora o resto, talvez seja muito baixa também a suplementação, aí você vai tomando mais, né? Vai tomando 4, 10, 20 comprimidos. Eu acho assim, você não deveria fazer isso, né? Você tem... Então. Não, mas eu fui uma vez no médico lá, ele montou, fez umas cápsulas malucas lá, juntou um monte de coisa. E aí era 10 da noite, tava com o olho assim, instalado, não conseguia dormir. Aí parei, não dá não. Aí eu tô tentando fazer mais natural, assim, detox, sabe? Muita água, enfim. Eu tentei levar a Bia pro mundo do suplemento também. Não, eu tomo whey. Aqui o whey é muito básico, né? Agora, tipo, o whey e o pro, sabe? Puta, delicinha, facinho de tomar. Mas o que tem também de gordura então, nessas mas eu coisas, tento no barra de proteína, 80 gramas, 20 de proteína. Assim, pô, como é que é uma barra de proteína? Você tem 25% de proteína, o resto é gordura e açúcar. E vai saber que tipo de whey também é, né? Ali. Vamos lá para o último assunto do dia, que é a morte da higiene capilar padronizada. Hã? O Rodolfo pegou temas aleatórios e colocou morte na frente de antes. Então, aqui é um outro tabu, né? Não sei como é pra vocês, mas eu sempre cresci com a norma familiar de que você lava a cabeça todo dia. Sim. Tá. Né? Sei lá, se quiser usar shampoo, condicionador e tal, mas todo dia é dia de lavar a cabeça. E aí parece que os protocolos mais atualizados aqui de medicina já falam que isso não é necessariamente bom. Que dependendo do seu tipo de cabelo, talvez você tenha que lavar a cabeça uma vez por semana. Uhum. E não é que você vai ficar fedendo, tipo, tá tudo bem, sabe? ou tem que lavar todo dia mesmo. Então, eu queria perguntar pra vocês como vocês cuidam da higiene capilar. Dos seus... Primeiro eu cuido mal, bem não deve ser, né? Porque eles caíram todos. Nem tenho cabelo muito pra... Mas vou resolver, vou fazer. No final desse ano eu vou fazer atrás aqui também. Não, então, como eu tenho problema, óbvio, né? Eu juro que você tem esse problema, eu tenho um problema de calvície. Eu normalmente lavo com Doctar, que é mantém muito seco o couro cabeludo, porque um dos problemas da queda é a oleosidade do couro cabeludo e do bulbo capilar. Então é recomendado pela doutora Leila Bloch, o meu Doctar todos os dias. Mas deixa o cabelo seco pra caramba. Porque tira o óleo, né? Reduz o óleo. Eu lavo todo dia que eu vou nadar. É por causa do óleo. E aí... Mas assim, eu vou confessar aqui. Quando eu não vou nadar, eu esqueço até de tomar banho. Porque pra mim, eu tomo, tá? Todo dia, tá? Mas tá conectado. Eu chego à noite, porque eu sempre sei assim, vou nadar, então logo que eu nadar, eu tomo banho. Então às vezes eu chego à noite e falo, nossa, não nadei, esqueci de tomar banho. Vou lá tomar um banho e tal. Mas eu lavo sempre que eu nado. Pra mulher é um pouco diferente, assim, né? Eu acho que o ideal é não ficar lavando todo dia, né? E no meu caso, eu tenho que secar, meu cabelo não é liso, né? Então eu tenho que dar muito trabalho. Nossa, foi uma questão enorme na minha adolescência. Sabe? Fazer química, sim, progressiva. Sim. A minha maior inveja de mulher sempre foi cabelo, assim. Tipo, eu vejo uma mulher com cabelo bom, eu falo assim, você não tem problema nenhum. Sabe? Você não sabe o que é. E eu lembro muito de uma menina na GV que virou pra mim, e aí eu fiz lá uma química dela. Nossa, tipo, isso é um absurdo, o cabelo dela é maravilhoso. Tipo, você não sabe. Você não sabe, seu cabelo é assim naturalmente, o meu não é, né? Então, Cabelo pra mim também sempre foi uma questão. Durante muitos anos eu raspava, 100%, assim, raspava 1, 2, né, máquina 1, 2. Depois deixei crescer. E aí eu reaprendi, porque antigamente essa coisa do alisar o cabelo, deixar o cabelo chapado, tava em alta, todo mundo fazia. E agora a gente tá vivendo exatamente o oposto disso. Assim, você tá tendo um advento dos cabelos cacheados, Black Power. E a própria indústria
tá enxergando isso como oportunidade de negócio. Você vai em qualquer farmácia, você vai ver prateleiras e prateleiras para cabelos cacheados, porque é um tipo de cabelo que depende muito de muitos produtos. Então, Sim. vários. Assim, você tem produto para gelatina no cabelo, maionese pro cabelo. Tem 1000 tipos de shampoo sem espuma, shampoo para você usar entre os dias que você vai usar o shampoo. É muita coisa. Então, é dinheiro. Eu tive até a oportunidade de desenvolver produtos para uma marca quando eu fazia vídeos e para fazer assinadinho ali, sabe? Mas não foi pra frente também. Mas eu visitei fábrica, ver coisa de química, de produto e tal. Mas eu uso muita coisa. Eu lavo o cabelo todo dia porque, sei lá. Mas o meu cabelo é cacheado. Qual é o problema do cabelo cacheado? Diferente do seu, o óleo não... não tenho. Então, mas o seu couro cabeludo. Né? Assim, o óleo não desce pras pontas. E aí ele fica seco e o cacho desfaz e fica assim, armado, entendeu? Então eu tento juntar os cabelos, assim, pra fazer o cacho. E dá um trabalho desgraçado. Você gasta produto pra caramba. Você vai viajar, você tem que levar uma mala só de produtos. Assim, pra... Vocês estão reclamando do cabelo. Eu queria ver se vocês não tivessem. Vocês iam pensar. E você, Dorf, como é que você cuida do seu cabelo? Eu lavo todo dia com... Sabe aquele shampoo Johnson de bebê? É pior, cara. Mas pior que é Ele mesmo. resseca muito. Mas porque É o já que tá tem. lá. Não, de alergia, porque entendi. não dá alergia, né? Entendi. É anti-alérgico. Eu tenho muita reação alérgica, assim, com sabonete, shampoo e tal. Então... Não que você seja um cara, assim, com questões de alergia, de passar mal. Sim. Mas você toma banho todo dia, diferente da Bia, né? Nossa, eu fui descoberta. Tô brincando. E o seu cabelo cacheado também, né? Sim. Fica bonito quando deixa grande. A Bia gostou bastante, particularmente do chuveiro que a gente encontrou em Folkestone, da última vez que fomos juntos. Um belíssimo hotel que a gente ficou. 5 estrelas. 5 estrelas. Bom, já que estamos falando de viagem, rapidamente aqui, então, hoje só tudo nosso, nada deles, e apenas para o Nelson. Ô, louco. Os outros não precisam responder. Podem responder se quiserem, mas não precisam. Tá. Meu Deus. Turistas russos ou turistas canadenses? Putz. Justifique sua resposta. Eu prefiro os russos, sabia? Os russos são bem mais... Não, eu fui viajar agora, fui pra Punta Cana, e a temporada de russo, não sei por que eles não estão viajando, talvez esteja acontecendo alguma coisa por lá. Então, E aí, tinha muito canadense. Mas é outra vibe, entendeu? É bem diferente. Eu prefiro os russos, eles são muito mais malucos e me diverti mais. Não, eu me diverti também com... É que foram várias pessoas de vários países dessa vez, mas eu me diverti bem. Mas prefere os russos. Eu prefiro os russos e vodka, né? Com vodka, às 6 da manhã, com um cafezinho ali, vai bem. Beleza, dicas culturais. Pô, eu mandei aqui no nosso grupo já Ian Bremmer, no cara da Eurásia, né? Um cara bem inteligentão. Vou pegar direito aqui o... Ele pergunta: The next global superpower isn't who you think. Então, falando de uma terceira ordem mundial que estaria a ver com o Digital Order, né? Você tem o Military Order, que ainda é dominado pelos Estados Unidos, o Economic Order, que meio multipolar, e esse Digital Order que tá... Quem vai mandar no mundo estaria ligado aí à fronteira tecnológica. Bem legal, um TED Talk com o Ian Bremmer. E quem é? Tipo China, assim? Ele fala? Não, é quem vai liderar não, meio que tá em aberto. Do digital, entendeu? E como as potências vão encarar o digital. Tem um poder enorme nas big techs, entendeu? E esses caras podem sentido, passar a rule the world, assim, essa é a... Como é que se a gente não lidar com isso, as big techs vão ser mais importantes do que governos. Até porque elas podem... Aí, olha o que aconteceu no 8 de janeiro, a invasão do Capitólio. Então, se isso seria impossível sem as big techs. Se as big techs começarem a tomar esse rumo de querer formar países, governos e tal, com uma questão ruim. Mas ele fala assim, como é que lida com isso, né? Que ele tá apontando pra isso nesse Mas sentido. é uma distopia, assim? Ele tem uma visão distópica? Não tem. Ele fala assim, pode ser 3 cenários aqui. Se vai ser isso, se ele vai se alinhar a uma economic order global, aí é legal. Se é um negócio que ele vai querer puxar pra ele, é ruim. Então, meio como é que a gente vai ter que regular, ele coloca um problema em aberto. Entendi. Eu assisti também o She Said, Ela Disse ali, que é uma reportagem... É bem legal. Você já assistiu também? Pô, achei bem legal. Até fiquei assim... sem entender por que não teve mais divulgação. Assim, ninguém ouviu falar do filme. Exatamente. Eu li o livro, né? Eu acho que o livro teve mais.
Mas realmente, o filme eu nem sabia que tinha saído. E, pô, achei ele muito legal também. Talvez o Rodolfo vai dar essa dica cultural também. Não queria furar o olho dele, mas o Sandro Sobral, no podcast Market Makers. Um antigo amigo nosso. Brilhante. Escreve Antigo muito amigo, bem. como assim? Vocês brigaram? Não, antigo desde sempre. Continua amigo. Veio aí, mandou mensagem e tal. Tá. Mas ele estudou com vocês? Não, assim, numa perspectiva muito arrogante da minha parte, eu tentei trazê-lo para Empíricos no passado. E, como você deve imaginar, não deu certo, né? Mas eu gosto muito dele, ele é muito inteligente, cara diferenciado, e veio aí no Market Makers, acho que vale a pena todos ouvirem. Momento em linha com o que a gente tem pensado de Brasil e tal, mas ele com uma perspectiva chega nas mesmas conclusões por outro caminho. Que legal. Gosto muito dele. É um tesoureiro que escreve muito, muito bem. Muito Se comunica muito bem, né? Esse livro da Agatha Christie, tô gostando muito. É uma autobiografia? É uma né? autobiografia. Ela deixou escrito e aí quando ela morreu publicaram. E ela escreve muito bem, né? E, cara, uma personagem meio... Assim, uma mulher no começo dos anos... do século passado que fez muito sucesso, assim. Ela vendeu muito. Eu acho que ela... Eu tô querendo confirmar, mas é a mulher que mais vendeu livros. Eu não sei se a J.K. Rowling passou ela com Harry Potter, mas... Tipo, ela é muito famosa e ela é sinônimo de livro, filme, de histórias de suspense, né? Eu tô ainda no começo da vida dela e é... Assim, como ela descreve muito bem em tudo, interessante pensar, por exemplo, naquela época, você não podia ouvir música em 1900. Não existia CD, nem disco. Pra você ouvir música, você tinha que tocar. Ou contratar um músico na sua casa pra ele ficar tocando. Olha que coisa, né? Hoje é tão parte da nossa vida e isso não existia. Aí ela ficou grávida e ela falou que... Como era? Ela ficou e aí o médico falou, quando falta 3 meses pra ele nascer, você vem aqui. Então... E só que ela escreve com muita naturalidade, ela escreve muito bem. Então, é um jeito sem julgamento, sem comparações. É só uma forma interessante de saber como era a vida naquela época. E eu li e eu ouvi numa das minhas insônias, que eu tô cheia delas de novo, chama A Grande Virada, na Netflix. Vocês viram? Acho que acabou de entrar, mas ele é antigo, do Ben Affleck. Que é sobre meio a crise de 2000... Não é sobre a crise, mas é desdobramentos da crise de 2008... 3 executivos que são demitidos, e aí vai mostrando a trajetória deles. Eu acho que eu já vi. Eu gostei. Eu não sei se é pra gostar, sabe? Quando você vê isso falar, isso aqui é legal, não é legal? Não sei, eu gostei. Eu tô meio fraco, porque eu voltei de viagem agora, eu fiz um monte de... Não consumi nada, mas tá na minha lista pra assistir, que eu também gosto muito. Eu gosto de aprender coisas também do que aconteceram e pesquisar para o filme, joga lá. E aí é um filme, eu acho, uma série na Netflix chamada 3 Dias que Mudaram Tudo, que é sobre o tsunami em Fukushima e como os japoneses agiram ali pra tentar diminuir o impacto da usina, tal, da explosão e tal. E é isso que eu vou assistir esse final de semana. Eu vou assistir no busão, que eu vou pra Angra dos Reis daqui a pouco. Ô, louco. Nesse frio? Então, um amigo vai casar, né? Vamos ver, aí eu vou assistindo durante a madrugada. Mas você já começou? Não. Eu já comecei. É legal, ruim? mas ele... Não é ruim, Não é mas que ele nem é um pouco devagar. Não é igual Chernobyl. Eu achei que era a mesma vibe. Mas assim... Ele é japonês, então é diferente, sabe? É diferente, É outra... E é legal, é outra cultura, mas ele... Às vezes dá vontade de botar no 1,5, sabe? Tipo, entendi. vai, cara. Mas eu tô gostando também. Tá. Semana que vem eu conto se eu gostei ou não. Bom, eu falei do livro do Murakami já e essa semana uma banda que eu gosto muito que chama Bombay Bicycle Club lançou um single, né, do seu próximo álbum. Está uns 3 anos sem lançar um álbum que eu gostei muito, chama Big Day. Então fica como dica aí também. Boa. Valeu, galera! Não foi sobre a morte. Não foi. Mas foi muito Enganei legal. vocês. Você enganou. Até sexta que vem. Valeu. Falou!